Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre turbinas hidráulicas. Hoje a gente vai entrar no assunto de turbinas hidráulicas, tá? Tem muita coisa interessante para falar para vocês e eu aproveitei essa aula para introduzir várias dessas coisas interessantes aí. Então hoje é uma aula que teremos pouca conta, mas terá muito conhecimento, como é que a gente diz? Conhecimento geral, né? Conhecimento útil. Alguns não tão gerais também, alguns conhecimentos mais específicos, mas muita coisa bacana que eu acho que é legal vocês saberem, estarem contextualizados, estarem bem informados, porque o negócio é complexo. A geopolítica ela é complexa e ela tem uma grande influência na nossa vida. Aqui no Brasil a gente não tem muito a cultura de se interessar por geopolítica, não só política, geopolítica como um todo, mas tem coisas, por exemplo, na Europa, tem coisas nos Estados Unidos, tem coisas na China que afetam a nossa vida cotidiana, né? E a gente acaba, é, primeiro que a gente acaba, não vou dizer, acho que a melhor palavra não é ignorando isso, mas a gente acaba fazendo vista grossa, vai, a esse tipo de coisa e a gente acaba, né, vendo as coisas acontecendo ao nosso redor e achando que o preço da gasolina tá quase R$ 6, o dólar é quase R$ 6, é culpa desse ou daquele cara, quando a gente tem alguns efeitos globais agindo por trás que se a gente não se atentar, a gente acaba não percebendo. Então vamos lá. Aqui, ó. Máquinas hidráulicas, né, que é o nome da disciplina, são dispositivos que podem interagir com a fluidostática, né, que são os atuadores hidráulicos, elevadores hidráulicos, essas coisas, ou com a fluidodinâmica. As máquinas que agem com a fluidostática eu deixei bem para o finalzinho do curso, porque é um conteúdo bem tranquilinho, é um conteúdo interessante e fácil de calcular. Né? Então você, até em algumas disciplinas, vocês já viram aquelas questões de vasos comunicantes, de amplificação de força, de redução de força, tudo com sistemas onde você fica brincando com a pressão, né? Então você tem uma quantidade de pressão, se aumenta a área, se aumenta a força, se diminui a área, se diminui a força, e aí você começa a brincar com esse efeito. Esses são os da fluidostática. Né? Basicamente você vai usar, em fluidostática a gente usa pressão para fazer as coisas, única e exclusivamente. Na fluidodinâmica, a gente usa todo tipo de energia que está no fluido, né? Então você pode usar um pouco da energia de pressão também, mas você também utiliza velocidade, que não tem na fluidostática, né? Na fluidostática está tudo parado. E você utiliza elevação também, né? Na fluidostática, se você pensar em elevação como pressão, você também usa. Mas na fluidodinâmica, basicamente, você tem velocidades, você tem cargas dinâmicas atuando, e aí as máquinas hidráulicas que têm a ver com fluidodinâmica podem ser máquinas de dois tipos, né? Então a gente tem bombas. As bombas são, em teoria, são as máquinas hidráulicas que convertem energia mecânica em energia hidráulica. Né? Então, eu vou pegar uma bomba, eu vou tocar essa bomba com um motor, né? Então, esse motor, por exemplo, pode ser um motor a diesel, pode ser um motor elétrico, qualquer coisa assim. Né? Então, você vai ter um tipo de energia que o motor converte para energia mecânica, e a energia mecânica vai para o eixo da bomba, né? E aí essa bomba converte energia mecânica em energia hidráulica, né? Então eu vou basicamente bombear um fluido, eu vou pressurizar esse fluido, ou eu vou aumentar a velocidade desse fluido, vou fazer esse fluido fluir pela tubulação, né? Então eu vou injetar energia dinâmica neste meu fluido. A bomba faz isso. O contrário de bomba é o que a gente chama na parte de máquinas hidráulicas de turbina, né? A turbina ela é uma máquina hidráulica que faz o contrário, ela converte energia hidráulica em energia mecânica, né? Então, não confunda com turbina, por exemplo, turbina de avião. Turbina de avião a gente também chama de turbina, mas ela basicamente converte a energia do combustível lá em quantidade de movimento, né? Então, ela não, ela meio que se você parar para pensar, ela funciona mais como uma bomba do que como uma turbina, no sentido de que ela promove, é,
ela injeta energia no fluido, só que, na verdade, ela propele o fluido para trás e, por causa da conservação da quantidade de movimento, essa propulsão faz com que o avião ande para frente, né? Mas turbinas aqui para máquinas hidráulicas são exatamente o contrário de bombas. Então a turbina é um dispositivo que recebe energia hidráulica e converte essa energia hidráulica em energia mecânica, né? Não preciso nem falar, mas falarei exaustivamente hoje de que turbinas elas são de extrema importância para a humanidade em diversos sentidos, né? Até aqui a gente trabalhou com bombas, né? Então a gente viu lá em máquinas hidráulicas A, basicamente máquinas hidráulicas A inteira, a gente viu bombas centrífugas, né? E aqui em máquinas hidráulicas B, nessa primeira metade, a gente viu bombas de deslocamento positivo, né? Agora a gente vai estudar também as turbinas, né? Vamos ver algumas aulas aí de turbinas. Então, a presença das turbinas hidráulicas é de extrema importância para a sociedade, pois com o uso de turbinas hidráulicas, a humanidade foi capaz de captar a energia de águas fluentes e transformar essa energia em trabalho útil, né? Lá no começo você usava a água que está fluindo, né? Porque se você botar a turbina no lago não vai acontecer muita coisa. Mas então você tinha um rio, alguma coisa assim, e aí se canalizava uma parte da água para girar uma roda d'água, qualquer coisa assim, e aí você realizava trabalho. Eu separei 4 vídeos aqui que eu quero explorar com vocês, e aí é aquele negócio, sempre que eu quero fazer com que apareça aquela bodega aqui em cima, não aparece. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o som de outra forma aqui. Impressionante, né? Você fala da tarja preta lá em cima, né? Exato, ó. Agora eu posso espancar a parte de cima com o mouse aqui que não aparece tarja Se preta. você não clicar lá em cima, se você não for em cima e clicar, ele não aparece? Não, agora apareceu, mas foi. Tem que deixar o mouse aqui. Pode. Eu tô muito agitado, gente. Obrigado pela força. Incluir som do computador. Eu tenho que incluir o som do computador porque os vídeos têm som e é muito legal quando a gente faz as coisas tudo com som. Então vamos lá. Primeiro vídeo que eu quero mostrar para vocês. É lógico que o coisa que não vai deixar, né? Tá. Tudo funciona como deveria. O primeiro vídeo ele é sobre um moinho de pedra, moinho d'água. Ao invés de usar ferramentas rígidas, você pode usar a Monday.com para a solução de trabalho que sua equipe... Monday.com, galera. Muito legal. Né? Vamos lá, então, até eu acho que eu vou deixar... Tá alto pra caramba isso. Vou deixar o som baixinho assim, mas pelo menos está compartilhado. Então, ó, tinha uns cortes aqui no começo. Talvez o cameraman tenha Parkinson. Mas isso aqui é uma roda d'água, né? Então o que acontece? É um moinho d'água. Então aqui, ó, deixa eu dar uma pausa aqui. Pera aí. Volta um minutinho, tio. Aqui, ó. Então aqui basicamente eu tenho uma pedra. Essa pedra ela está conectada num eixo que está conectado na roda d'água lá embaixo. Então essa roda d'água gira e fica movimentando essa pedra. E o negócio aqui é muito interessante, porque você tem que nem um cone aqui, e nesse cone ficam os grãos, né? Esses grãos caem nesse outro... como se fosse um funil aqui, né? E aí o que acontece? O atrito entre os grãos não deixa os grãos caírem. Então os grãos ficam presos aqui. Isso aqui é muito comum. Eu sei porque aqui em Jundiaí, quem tiver a oportunidade de vir visitar um dia, tem um restaurantezinho na parte rural da cidade que se chama Spiandorello. Depois quem quiser eu passo o nome aí. E eles têm lá uma roda d'água que moe milho e eles usam o milho moído lá para fazer a polenta que eles vendem lá. E é muito legal. E você pode visitar. Então esse pauzinho que tem aqui, ó, ele fica batendo na pedra.
essa batida provoca uma pequena vibração aqui nesse negócio aqui, e essa pequena vibração faz com que o milho vá caindo lentamente dentro desse buraco aqui, ó, né? Embaixo dessa pedra tem que nem uns buraquinhos, umas cavidades assim, e tem uma outra pedra estacionária embaixo dela, com as mesmas cavidades. Então, essa pedra fica girando e o grão de milho cai lá dentro, né? Ele vai entrar em uma dessas cavidades. Aí a pedra vai espancando o grão de milho ali e ele vai moendo, né? E fica girando. Essa pedra, a deles lá gira bem devagarzinho, uma pedra bem pesadona. Essa daqui gira bem mais rápido. Mas vai moendo o milho. E tem umas regulagens aqui para você regular a espessura da moenda, né? Se você quer que ela moa mais fino ou mais grosso, tem uma regulagem. Então, basicamente, aí, ó, vê que ali ela tá funcionando, né? O milho cai bem devagarzinho. Ó, ele vai caindo, você vê que vai caindo poucos grãozinhos, ó, vai caindo bem de pouquinho. Por causa da vibração desse pauzinho aqui, aí ele vai caindo aqui dentro. O cara tá empolgado com a imagem aí. E olha lá, vai saindo um negócio bem moidinho aqui embaixo. A pedra vai girando e vai destruindo o milho que cai ali dentro. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele tira essa pedra daqui. Eu me lembro se é nesse vídeo. Eu pesquisei alguns vídeos para mostrar para vocês. Talvez não é nesse. Aí o negócio vai moendo o milho, tal. Agora ele vai mostrar a parte de baixo para vocês. Nem todos são assim, esse daqui é assim. Você tem uma roda d'água ali, ó, tá? Nada balanceada e nada alinhada, mas a água vai batendo nela e vai girando esse eixo aqui, ó. Aí você tem um jato aqui, esse jato ele é uma captação de água do reservatório de cima. Ele vai batendo, vai girando o eixo. É um negócio bem rudimentar mesmo, né? Mas isso aqui alimentou a humanidade por muitas décadas. Muitas e muitas décadas. Aqui está o nosso cameraman. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa interessante aqui. Eu lembro que tinha um vídeo que mostrava a pedra. Não sei se é nesse daqui. Aqui tem os mais novinhos aqui. Ah, esse daqui é de Moecana. Esse aqui é outra coisa. Vamos pegar um outro vídeo mais interessante. Cadê minha apresentação? Esse daqui. Esse outro vídeo aqui também é de moinho d'água. Esse aqui é um vídeo mais bem produzidinho, mas basicamente a gente vai ver a mesma coisa. Mas tem uns negócios mais interessantes aqui. Aqui é um moinho mais... Vamos dizer assim. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Mais ajeitadinho. Tem um caráter meio vlogueiro aqui. Esquenta não. Tem uma roda d'água gigantona ali, vocês viram? Deixa eu voltar um minutinho aqui. Olha aqui, tem uma roda d'água aqui, ela gira com água mesmo, né? A água bate nela. Ela é uma roda d'água, né? O eixo dela é horizontal, diferente da outra que o eixo era vertical. E aí ela vai aqui, Eu quero mostrar pra vocês
É, para preencher o turismo. Nós já fizemos um vídeo de papão, né? Peraí, vamos lá. Aqui, ó, é medicinal. Olha lá, medicinal, galera. Foto especial sobre sabugo de milho. Aqui, ó, isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Isso daqui, pessoal, é só um esquema de redução, porque a roda d'água lá fora, ela gira numa rotação muito baixa, né? Ela é muito grande, então ela gira numa rotação muito baixa. Então você tem esses eixos com essas correias aqui, ó, e esses eixos aqui eles fazem a redução lá para dentro. O moinho dele aqui é um pouco diferente, mas esses eixos eles fazem a redução, quer ver? Do moinho. A gente estava gravando lá embaixo, agora nós estamos em cima do segundo andar. Lá eram os depósitos. Ali. Lá era. Ah, porque eu tô sem palavras, gente. Eu não sei mais nem o que falar, porque é incrível isso aqui. Vic Vaporub. Porra, que legal, hein? Pra quem tá com tosse aí, ó. Vic Vaporub. Aí. De cima pra baixo. Aqui, Tem um laguinho. Aqui ó, a roda d'água dela, ó. O fluxo é por cima, né? Tem algumas rodas d'água que o fluxo vem por cima, outras que o fluxo vem por baixo. É questão de projeto. E a peneira, que a peneira é a farinha de milho. a peneira vem, a farinha cai aqui dentro e automaticamente ela vai peneirando, né? Aqui é um estágio, ele está explicando que é depois da moenda, que aqui essa máquina ela peneira a farinha. Eu posso dizer que isso aqui é automático também. Isso aqui é. Tudo dá pra se fazer, não é, seu Rock? Dá pra se fazer. E água traz energia, água também, como nós temos aqui. Então eu estou tocando a pedra e estou peneirando aqui. Tudo gira. Ele está tocando, é isso que ele está falando, que a roda d'água ela toca tudo, né? Ela toca a moenda lá em cima e ela toca essa outra máquina que faz a peneiragem aí da farinha também. Nada, ele falou tudinho, feito lisinho, tudo feito à mão. Ó, função mais atual. Aí aqui tem é o passeio que estão fazendo aí do sítio do cara aí e tal. A roda d'água. Vou chegar mais perto. A roda d'água lá grandona. Tanto, né? Acho que não tá muito direcionado o jato d'água, né? Que tá parecendo mais uma cachoeira do que uma roda d'água mesmo eficiente, mas. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui pra frente. Daqui pra frente eu acho que é só a resenha mesmo, pessoal. Esse vídeo aqui, ó. Ei, parabéns, coraçãozinho. Muito legal. Vamos para um outro vídeo aqui também. Aqui, ó. Esses outros vídeos aqui, eles são sobre moinhos, mas não são moinhos desses que a gente estava vendo, que são de água. Eles são moinhos de vento, né, moinhos holandeses. Aqui tem um rapaz explicando. Esse primeiro vídeo aqui não é tão interessante, mas já dá para ver algumas coisas aqui, né? Então lá na Holanda você tem moinhos de vento. E esses moinhos de vento eles são importantes lá, primeiro pela mesma questão de alimentação, né, que você tinha aqui no Brasil, você tinha lá também. E segundo, por uma questão que a Holanda ela fica numa parte da Europa ali que se chama Países Baixos, e a Holanda especificamente está abaixo do nível do mar. Então você precisa bombear a água para cima, senão a Holanda será inundada. Logicamente, deixa eu tirar esse ruído aqui para não atrapalhar. Logicamente que hoje o sistema é automático, né? Você tem um sistema elétrico lá, mecânico, para bombear essa água, não depende só dos moinhos de vento, mas durante muitos e muitos anos dependeu só dos moinhos de vento, né? Então você tem um moinho, para quem gosta de passear, quem quiser ir para Olambra, que é aqui pertinho da gente, né, depois de Jaguariúna ali, tem alguns moinhos ali e tem um moinho bem grandão lá na cidade que funciona mesmo. Tem toda essa parte interna, você consegue visitar, ver, é perto de onde tem a exposição das flores lá, não tem muito como errar. É bem legal, um passeio bem bacana, vocês vão ver muita coisa mecânica igual eu vou mostrar aqui para vocês, né? Essas
construções mais antigas que lidavam com energia, elas têm esses mecanismos dentro, assim, é muito legal. Aqui é um moedor, tá vendo? Aqui esse moinho não estava bobeando, ele estava moendo. Moe canela, isso aqui é cravo. Cravo. E moe especiarias. Olha, os sacos de produtos moídos aqui. Aquele já é maior, aquelas peças são maiores. Eu acho muito impressionante porque os moinhos holandeses, eles o registro dos primeiros moinhos holandeses é do século XII. Então, pô, você imagina 800 anos atrás os caras fazendo uma tecnologia dessa. Eu acho sensacional, incrível. Nesse momento não está moendo nada, é só para demonstração. Correias. Chega aqui embaixo no momento. Esta outra roda, esse outro jogo de pedras aqui, está parado. Mas eles podem manobrar as coisas lá e transferir o movimento para essa pedra também. Deixa eu ver se tem mais algo interessante aqui. Existe venda de artigos. Aí é o passeio, né? Então eles vendem souvenirs aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal aqui. Aqui não, mas o próximo vídeo a gente vai ver meio que inteiro. Esses daqui eu tô mostrando pulando, né? Porque é só algumas coisas interessantes. Mas o próximo a gente vai ver inteiro, porque é muito, muito bacana. Ele tá em inglês, mas aí dá pra ir traduzindo pra vocês. É um inglês com sotaque holandês. É bem difícil de entender 100%, mas primeiro vamos à propaganda. Twilio. Parabéns pra Twilio, não sei nem o que faz. Tem um careca lá. Aí, ó. Isso aqui é muito legalzinho. The first windmills appeared in the 12th century. At the peak in the 19th century, there were around 9,000 of them. Então, estava dizendo ali que no século XIX havia 9.000 moinhos aproximadamente na Holanda. They were really everywhere. Eles estão aí, uma curiosidade que eu vou trazer para vocês por conta. Hoje na Holanda ainda existe moinho, se eu não me engano existe, sei lá, 1.200 moinhos mais ou menos. E as pessoas moram dentro dos moinhos de verdade, né? E se a pessoa mora dentro de um moinho, o moinho ele é um patrimônio histórico cultural da Holanda. E se você mora em um moinho, você tem a responsabilidade de cuidar do moinho, de manter ele funcionando e tudo mais. É bem legal. Essa gradinha que tem aqui, ó, eu sempre me perguntei pra que era isso aqui, né? Eu achava que era alguma coisa, sei lá, não sei. A aerodinâmica eu achava difícil, né? Porque os caras não iam ter essa ideia. Mas essa gradinha aqui, ela só serve pra você esticar uma lona aqui, amarrar a lona aqui, ó. Pra você ter uma pá mesmo aqui, pra você girar o moinho. Depois, mais pra frente do vídeo, vocês vão ver que fica bem claro isso. All these windmills had different functions. They grounded grain, pressed oil, made paper. Aquela que estava passando, que parecia que tinha uma terra embaixo, ela estava moendo grãos também. Você vê como é a moenda que a gente tem aqui no Brasil é bem diferente da moenda que eles desenvolveram lá, né? Totalmente outro conceito. Sowed wood and even drained entire polders. The first polder windmills appeared in the 15th century. A significant part of Holland is below sea level.
Olha aqui acho que dá pra ver mais ou menos claro que tem uma boa parte da Holanda que tá abaixo do nível do mar. Inclusive esses caras aqui. Né? Então o mar tá aqui em cima, ó. E tem uma galera que mora aqui embaixo, assim. That means that the Dutch have to pump continuously to keep their feet dry. Naturally, water management has been taken over by modern automated systems. Aqui que eu falei pra vocês. Agora é uma parte, logicamente, da prefeitura, não só da prefeitura, do governo em geral, né? Que cuida da drenagem da cidade. Então aí é algo mais moderno, né? Mas na época tinha que bombear a água de algum jeito. E não dava para as pessoas ficarem jogando baldes de água para fora, né? This is one of the 1100 windmills that still exists, called the Groenvelder. This mill, built around 1529, still... Olha só, isso aqui que é uma coisa interessante. Ela estava falando que esse moinho foi construído em 1529. Isso que é legal de você passear na Europa. De vez em quando você olha umas coisas assim, você fala, cara, isso aqui é tão antigo quanto o meu país, cara. Acontece assim, às vezes você vê uma casa, que nem o caso aqui é um moinho do cara. É antigo igual o seu país, cara. Isso é incrível, né? Você, tipo assim, você sente uma testemunha da história, assim, sabe? É muito legal. Contributes to keeping the polder dry. Miller Fred Prince welcomes us and shows us around. Esse carinha aí, ele mora no moinho mesmo. Aí é dentro do moinho, é a casa dele. As master miller, Fred knows everything about windmills. Er is een grondzeiler en dat... He explains that his mill is a ground sailor. Olha só. This means you can operate the sails from the ground, in contrast to a stage mill. As the word suggests, you can operate the sails from the stage. Aqui ela estava dizendo o seguinte, que o moinho que ele mora é um moinho de chão, né? Então você consegue mexer nas pás aqui direto do chão. Esse moinho aqui, ele é um moinho que tem esse deck em volta aqui, aí você consegue operar as pás do deck, porque você precisa chegar na altura da pá para poder esticar a lona e tudo mais, né? Igual ele estava fazendo aí. The polder mill brings water to a higher level. They used to be equipped with a paddle wheel. Olha só, ela está explicando os moinhos que bombeavam água, né? Antes eles eram equipados com uma roda de pás mesmo, né, para você bombear água para cima. E depois o conceito mudou para a espiral de Arquimedes. But the invention of the Archimedes screw could bring Olha só. water to an unlimited level. Isso aqui é a espiral de Arquimedes, serve para bombear água também, ó. But how does the wind get this device moving? Fred shows us. The sailbar frames are turning the axis with the big cogwheel around. The big cogwheel transmits the movement of the cogwheel of the vertical main axis in the middle of the mill. Downstairs in the middle of his living room, Fred shows us the system that turns the Archimedes screw. And now, let's run the mill. Ali estava parado, né? Evidentemente, para ele poder mostrar, porque isso aqui fica girando numa velocidade mais ou menos alta. E ele não se importa de usar isso aqui como dispensa também. And now, let's run the mill. Here we see the system behind the opposite door. The upper wheel is mounted on the main axis, which allows the rotating movement from top to bottom. The cogwheel below is mounted on the Archimedean screw.
Now we are draining the polder. É mais ou menos isso. Daqui pra frente é... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Tá funcionando, tá drenando pra caramba. There are heavy wooden brake pads that surround the large cogwheel. He activates them with this Ah, button aqui. first. Ah, tem Fred muita has to coisa stop the mill. interessante ainda. Eu me The esqueci. wind direction changes. Aqui ele vai explicar o seguinte, que, olha só, o negócio começou a ser feito no ano de 1200 e ele já previa que a direção do vento podia mudar e você precisava de uma máquina que se adaptasse a isso, então o dele se adapta já. Well, this mill has a winder system in the cap. But first, Fred has to stop the mill. Então ele vai mudar aqui a direção do negócio. Brake pads that surround the large cogwheel. He activates them with this bar. Aqui, essa barra aqui ele puxa, aí ó, e quando ele puxa essa barra ele freia o rotor, aí ele consegue parar as pás, né? Senão ele teria que esperar a pá parar, né? Ele tem que parar a pá para começar a rotação do rotor lá em cima para girar, mudar a direção ali. Travou, beleza. In the cap, heavy-duty clamps are mounted around. With a rope and this wheel, he can turn the cap to the wind direction. Would Fred be willing to demonstrate it? Of course he wants that. Aí tem, olha só, tem essa roda. Quando ele mexe essa roda, ele mexe a parte de cima lá do moinho. Gente, eu acho impressionante, é muito legal. Ele muda a direção do negócio. Dá pra virar 360 graus. Now the whole process can start again. Aí estica a lona de novo. Isso aqui, o pessoal das antigas tinha que ter paciência também, né? Thank you, Fred, for your hospitality and the fascinating explanation about your beautiful mill. Bye-bye, Fred. Bom, beleza. Passamos pelos 4 vídeos de moinhos aqui. É muito interessante, né, pessoal? Muito interessante você ver que a engenharia, ela né, às vezes a gente pensa que as coisas elas evoluíram mais rapidamente, às vezes a gente acha que elas evoluíram mais lentamente, mas você vê uma peça de engenharia dessa e, meu, eu honestamente acho assim, os caras foram brilhantes, né? Para vocês terem uma ideia, em termos de desenvolvimento humano, se eu não estou errado, preciso verificar certinho, mas se eu não estou errado, o número 0 foi inventado depois desse moinho aí. O número 0. Então, assim, é fascinante o que os caras conseguiam fazer sem a matemática pela qual a gente tanto preza hoje. É muito... Lógico que eles calculavam coisas, mas da maneira deles, né? Eu acho incrível. Então, seguindo aqui. Agora então a gente vai dar uma olhada no caso nosso, no caso brasileiro aqui, a gente vai situar as hidrelétricas aqui, né? Então, no caso do Brasil, as hidrelétricas, as turbinas são de extrema importância nas matrizes energéticas e elétrica, né? Então isso daqui é uma outra primeira coisa importante. Existe uma empresa nacional que eu desconhecia até hoje, que é essa EPE aqui, Empresa de Pesquisa Energética. Eu não conhecia isso, mas eles têm inclusive site.gov.br aqui, que a gente pode clicar e se o computador colaborar muito a gente consegue entrar. Aqui temos uma empresa de pesquisa energética, isso aqui é governamental.
Está carregando e carregando e carregando. Você vê que o servidor dos caras não tem a maior banda do universo, né? Vou dar uns F5 aqui para ver se ajuda. Não ajuda. Bom, deixa aí, a hora que ele terminar de abrir a gente pode voltar. Então, existe essa empresa de pesquisa energética aqui, e ela faz essa diferenciação de matriz energética e matriz elétrica, né? Eu também acho interessante a gente dar uma olhada nisso. Então, a matriz energética, ela corresponde a todos os tipos de energia utilizados em atividades comerciais e não comerciais, enquanto a matriz elétrica... Aqui, ó. Peraí. Só toque, pessoal. Aqui. Enquanto a matriz elétrica, ela contabiliza as fontes disponíveis para a geração de energia elétrica. Então, muitas vezes a gente fala isso daqui, né, das fontes para geração de energia elétrica, a gente chama de matriz energética. Segundo essa EPE aqui, não é matriz energética. O termo correto é matriz elétrica, né? O Brasil é um país, e é isso aí, já é cultura geral, com tradição em usinas hidrelétricas, dada a sua geografia propícia para essa atividade. Por isso, esse estudo é de extrema importância para o engenheiro mecânico brasileiro, né? Então, eu trouxe aqui para vocês verem, primeiro, a comparação das matrizes energéticas, né? Então, só lembrando, matriz energética são todos os tipos de energia. Então, gasolina, que você vai usar no seu veículo, diesel para transportar alguma coisa, etanol, gás de cozinha, essas coisas todas entram na matriz energética também, inclusive o que entra na matriz elétrica. A matriz elétrica entra só o que é utilizado para gerar energia elétrica. Então, hoje, a matriz elétrica não envolve nenhum tipo de energia utilizada nos nossos transportes, mas a matriz energética, por exemplo, já envolve. Então, aqui eu vou comparar as matrizes energéticas primeiro, né? E olha só, em termos de matriz energética, no mundo, o que a gente tem? A gente tem 31,5% da energia sendo gerada por petróleo e derivados. O gás natural está como 22,8% aqui, porque não necessariamente ele é um derivado do petróleo, né? Você consegue produzir gás natural por outros meios também. Então, por isso que ele está separado aqui. Gás natural, aí você tem energia nuclear, 5% da energia mundial, hidráulica, 2%, biomassa, 9,3%, outros aqui 2%, deve envolver energia solar, eólica, essas coisas aqui, e carvão mineral, 26,9%. Né? O carvão mineral é um carvão que você extrai das minas mesmo de carvão, né? Não é carvão queimado, aquele carvão que a gente usa para fazer churrasco, não é aquilo. Então, essa daqui é a matriz energética mundial em 2018. Né? A gente não tem ela mais atualizada porque demora para atualizar esses dados. A matriz energética brasileira, a gente tem o dado de 2020. Esse bem aqui, ele é um evento da própria EPE que faz esse levantamento. Então, na matriz energética brasileira, a gente tem 33,1% de óleo e derivados, né, de petróleo e derivados, mas a gente tem aqui, por exemplo, quase 20% de derivados da cana-de-açúcar, que imagino eu que sejam compostos por etanol, principalmente, mas também me parece que bagaço de cana você consegue produzir combustível, um combustível queimável com o bagaço da cana também. 12,6% hidráulica, isso é matriz energética, hein, pessoal? Não é matriz elétrica ainda. Então, 12,6% hidráulica, 11,8% gás natural, depois tem lenha e carvão vegetal, que eu acredito que se inclua em algo como biomassa, nesse outro aqui. Engraçado que eles não são muito comparáveis, né? Tem umas coisas que tem um que não tem no outro, mas tudo bem. Outras energias renováveis, 7,7%, então aqui deve ter eólica, solar, essas coisinhas. Carvão mineral,
4,9%, a gente não usa muito carvão mineral aqui mesmo. Energia nuclear 1,3% e outros não renováveis 0,6%. Beleza. Das matrizes elétricas agora, aí muda bastante, né? Essa daqui é a figura que a gente tem do Brasil, né? Que tem muita energia hidrelétrica aqui. Vamos para mundial primeiro, depois a gente vai para do Brasil. Então na mundial, matriz elétrica agora 38% carvão mineral. Até para quem gosta de assistir séries aí, tem aquela série The Crown, que fala sobre a coroa inglesa, e em uma parte da série ocorreu algo que eu particularmente desconhecia, que ocorreu na história da Inglaterra. Eu não me lembro em que década exatamente, não sei se foi na década de 60, 70, alguma coisa assim, que eles usavam muito carvão mineral realmente para produzir energia, e tinha uma época lá que buscava-se reduzir a produção de energia por carvão mineral, porque você tinha emissões, né? Você tinha cinza, fuligem que era emitida, e em alguns períodos do ano você tinha um cessamento das correntes de ar que passavam pelos mares próximos ali. Então aquela nuvem de carbono e fuligem ficava toda em cima da Inglaterra. E isso daí, naquela época, causou um adoecimento de muita gente na Inglaterra, porque aquela nuvem ficou em cima da Inglaterra, não saía nunca dali, e as pessoas respirando aquilo o tempo todo, então muita gente morreu de alguma coisa relacionada à doença pulmonar naquela época, tá? Na Inglaterra, então, tem muita geração de energia mineral, eu sei que em outros lugares também tem. Depois tem aqui solar, eólica, geotérmica, maré e outros 7,3% da matriz elétrica. Aqui biomassa 2,4%, hidráulica 16,2%, né? Tem alguns países que tem mais hidrelétricas, outros menos. O Brasil tem bastante, né? Você tem na China, você tem usina hidrelétrica também, nos Estados Unidos você tem alguns lugares que tem. Usina nuclear 10,2% da matriz elétrica mundial e gás natural 23%. A gente vai entrar nessa questão do gás natural que vocês vão ver que tem algumas coisas importantes acontecendo. Depois, no Brasil, então, 65,2% da nossa energia é gerada por usinas hidrelétricas. Isso aqui é muito bacana, né, porque é um tipo de energia renovável, né? Então o Brasil é muito legal por causa disso daí. O problema é que não podemos confundir a energia renovável com o impacto ambiental zero, né? Quer dizer, quando você vai construir uma usina hidrelétrica, ela não funciona se você não tiver uma represa. Você precisa represar a água. E essa represa ela causa um impacto ambiental considerável, porque é uma área muito grande, né? Então, por mais que você não tenha emissões de carbono para gerar energia nem nada, você tem esse impacto aí que você tem que considerar, tá? Então, muito cuidado ao falar sobre impacto ambiental de usina hidrelétrica. Depois, temos aqui 9,1% biomassa. Aqui o desenho já sugere que é da cana mesmo que vem a nossa biomassa. 8,8% eólica. Isso aqui é de 2020 e a parcela eólica vem crescendo muito no Brasil. Isso aqui vai aumentar bastante, tá? Solar 1,7%. Não sei dizer se isso aqui conta a geração distribuída. O que é geração distribuída? É aquelas placas solares que as pessoas colocam em casa para gerar energia, né? A meu ver, deveria contar, porque isso é uma coisa muito importante, mas não sei se contabiliza. Gás natural, 8,3%, derivados de petróleo, 1,6%, nuclear, 2,2% e carvão e derivados, 3,1%. Tá? Então, nós não temos muitas termoelétricas aqui, né? A gente tem basicamente biomassa, que é termoelétrica, que queima, a gente tem gás natural, a gente tem derivados de petróleo e carvão e derivados, tá? Eu particularmente gostaria muito que o Brasil se empenhasse para não ter mais termoelétricas, mas é algo complicado.
Então vamos lá. Essa é a matriz elétrica brasileira. Tá? Então, isso aqui já foi, não me lembro quantos anos atrás eu dei uma olhada nesse gráfico aqui. Isso aqui era de 80%. A matriz elétrica era de 80% hidráulico. Agora estamos em 65%. E agora vamos falar um pouquinho do contexto energético mundial também, porque isso aqui é importante vocês estarem a par de tudo que está acontecendo, né? Então, como que está o conceito energético mundial hoje? Hoje existe uma grande pressão por parte dos países da Europa e América do Norte pelo uso de energia limpa e renovável, né? Primeiro, até condena-se o uso exagerado de energia, e segundo, condena-se o uso de energia não renovável. Então, para vocês terem uma ideia, para quem gosta aí de criptomoedas, por exemplo, eu sou uma pessoa que acompanha, né, essa questão, e eu acho que vocês deveriam acompanhar também, porque vai fazer parte do mundo de vocês com certeza. E o que acontece? Recentemente teve como que se diz? Lá para meados de abril, teve um boom no Bitcoin, porque o Elon Musk falou que ele estava adotando o Bitcoin por parte da Tesla, né? A Tesla aceitaria que você comprasse seus carros com Bitcoin. E aí o que aconteceu? Depois de um tempo, isso aí causou um aumento gigante do preço do Bitcoin. Ele chegou a bater acho que $65 mil na época. Depois ele caiu, né? Caiu porque o Elon Musk falou que não aceitaria mais Bitcoins. E por que ele não aceitaria mais Bitcoins? Porque a maior parte dos mineradores de Bitcoin estavam na China, e a energia gerada na China não é uma energia limpa, ela é uma energia que consome produtos aí que são queimados e geram carbono, né? E o Bitcoin, especificamente, ele gasta muita energia para ser minerado, né? Para você fazer a mineração do Bitcoin, usa-se um conceito de prova, né? Você precisa provar que aquela operação aconteceu e que ela foi real, que se chama Proof of Work. Então, basicamente, você trabalha... Eu não vou entrar no detalhe a fundo, mas é um trabalho de cálculos matemáticos mesmo, para você codificar as hashes lá da blockchain, né? Da corrente de dados ali do Bitcoin, para você poder comprovar que a operação ocorreu, né? Então, basicamente é um método matemático de você comprovar que aquela operação ocorreu e que ela ocorreu de uma maneira natural, que ela não ocorreu de uma maneira como se fosse uma fraude, algo tentando burlar o sistema. E isso consome muita energia, tanto que até os desenvolvedores do Bitcoin e de outras redes já estão adotando outras técnicas de mineração que se chama Proof of Stake, né, e não Proof of Work. Então é uma forma diferente de fazer essa validação, e essa forma diferente, o que é importante sobre ela é que ela consome muito menos energia, né? Então, isso já é algo que atrai mais os olhos dos investidores, porque as redes, elas consomem menos energia, e particularmente desses investidores que pressionam por uma energia mais limpa e por um uso mais consciente da energia também, né? Lógico que tem muita coisa política aí no meio também que a gente desconhece, mas não vou entrar no mérito do que é, o que não é e dos porquês. Isso porque qualquer coisa que eu falasse daqui para frente seria mais especulação. Mas o que eu consigo falar para vocês aqui é que existe esse movimento no mundo que preza por uma energia, por um uso de energias que sejam energias limpas, que sejam energias renováveis, né? Esse movimento, ele é um conceito, depois se vocês quiserem procurar, eu coloquei algumas palavras importantes aqui, é o conceito de Carbon Neutrality, né? Então, eles estão buscando hoje que as economias sejam neutras em carbono, não que elas vão possuir emissão zero, mas eles pregam o Zero Net Emissions, né?
que seria a emissão líquida nula de CO2, ou mais conhecido vulgarmente como Net Zero. E o que é esse Net Zero? Você vai emitir carbono, evidentemente, não tem como. É só o fato de você estar vivo, você está emitindo carbono. Mas preza-se pelo fato de que o carbono que você emitir, você tem que recapturar de alguma forma. Como que você vai recapturar esse carbono? Você pode utilizar processos biológicos, né? Então florestas, fazendas, algumas iniciativas oceânicas também, para você estimular principalmente a flora oceânica, né? 90% do oxigênio que a gente respira vem do oceano, né? Ele é produzido por fitoplânctons. Então é importante que esse carbono seja recapturado, mas tem formas artificiais de recapturar esse carbono também, né? Tem algumas empresas que fazem a recaptura de carbono, tem algumas pesquisas que estão produzindo combustíveis com essa recaptura de carbono. Eu li uma matéria há alguns anos atrás que uma empresa estava conseguindo fazer, não em escala economicamente viável, mas já havia tornado possível produzir óleo diesel a partir do gás carbônico coletado no ar, né? Então vocês veem que tem pesquisa para tudo que é lado, né? Lógico que era muito caro, não dava para usar, mas era possível produzir, né? E toda a pesquisa ela começa assim, mostrando primeiro que é possível e depois tentando melhorar para reduzir custo, para ver se vira um produto. Muitos países estão indo nessa direção, né? E quando os mais economicamente importantes vão nessa direção, meio que todo mundo segue, né? Porque senão você acaba até sofrendo sanções e perdendo negócios aí, e o seu país fica mais pobre no fim das contas. Então muitos países estão caminhando nessa direção do Net Zero, que é bem legal, mas eles também desejam parar de utilizar usinas nucleares de geração de energia, devido ao alto risco e à geração de lixo atômico. Isso aqui é um problemão, pessoal. Tem realmente muitos países fazendo isso. A Alemanha está numa loucura desenfreada para desligar todas as suas usinas nucleares, né, e viver só de energia renovável. Se você vai para a Alemanha, eu fui para lá em 2016, você vê, é corriqueiro, assim, você pega um trem de uma cidadezinha para outra, lá se usa muito trem, né? Então você pega um trem de uma cidadezinha para outra e você vê na paisagem ali, tem plantações, né, muita plantação de canola para produção de óleo, e bonito, assim, dá uma florzinha amarelinha, fica um campo cheio de florzinha amarelinha, assim, é bonitinho. E aí, entre um campo de canola e outro, tem uma fazenda de placas solares, né? Então tem placa solar, um mar de placas solares, assim, para, logicamente, gerar energia solar. E lá no fundo, você olha no horizonte, assim, sempre tem umas turbinas eólicas também gigantescas, girando lá, produzindo energia e tudo mais. Então, basicamente, eles estão virando a matriz energética deles para solar e eólica. Isso tem muitas implicações também. Tudo tem implicação, nada é zero implicação. A gente vai discutir um pouquinho disso aqui agora. Então, essa virada, né, esse evitar usar energia atômica tem suas consequências, né? Então, se você para de usar energia atômica, você fica fortemente dependente dessas energias, da energia solar, que não preciso dizer, mas vou dizer aqui, que a energia solar só é gerada de dia, né? E em dias nublados, ela não gera tanto quanto em dias de sol pleno. Então, eis um primeiro problema com essa tecnologia. Fora a geração de lixo das placas fotovoltaicas depois que você termina de usar, que ainda não tem um método eficiente para reciclar isso daí. Então, está tendo pesquisas nesse sentido para você poder não gerar lixo com placas solares, porque senão vai ser bem complicado, né? As placas fotovoltaicas lá. Mas, de qualquer forma, você fica dependente, então, de energia solar, que só gera de dia, e energia eólica, né? E a energia eólica, acho que é intuitivo para todo mundo, que ela é uma energia intermitente, né? Ela não tem vento toda hora. Tem hora que tem vento e tem hora que não tem vento. E não basta só ter vento, né? Depois eu vou mostrar para vocês. Mas o que acontece, basicamente, é que
O vento, ele tem padrões cíclicos, e esses padrões, eles não são apenas padrões de curto prazo, igual a gente está acostumado, assim, pô, bateu um ventinho, daqui a pouco para de bater o ventinho, daqui a pouco volta o ventinho. Ele tem padrões também de longo prazo, né? Então eu tenho alguns gráficos aqui mostrando a velocidade do vento aqui, né? A velocidade média do vento em alguns anos aqui, de 1978 a 1998, são 20 anos aqui, ó, né? Aqui é a média de 3 em 3 anos, né? E aqui é a média anual. Eu vou focar nesse daqui da média anual, que é mais interessante. Então você repara que em um ano a média de vento lá nessa cidade aqui, nessa Melonhead aqui, eu não sei se isso é cidade, se é país, não sei o que é isso, mas enfim, nessa localidade, você tinha ventos aqui, média de 8,6 metros por segundo, em outro ano 8,2, teve anos aqui, ó, a mínima histórica aqui foi de 7,8 metros por segundo, enquanto que a máxima histórica foi de 9,2 metros por segundo. Você imagina isso aqui durante um ano inteiro, a diferença que faz na quantidade de energia que você consegue gerar. É muita coisa, né? Tem muita diferença aqui. E essas velocidades de vento, tudo bem que isso aqui é média, mas essas velocidades são relativamente baixas, né? Eu vou mostrar para vocês depois uns outros dados que mostram que essa velocidade ela pode ser, ela não é uma velocidade tão boa assim para você trabalhar num gerador eólico. E aí, lá você tem então, né, isso aqui é mais ou menos proporcional à quantidade de energia que você consegue gerar com uma usina eólica. Então, num ano você consegue gerar mais, no outro ano você consegue gerar menos. Isso é típico de usinas eólicas. Por outro lado, você tem uma demanda de energia elétrica pela população que é crescente, né? Então, aqui eu tenho a demanda de 1820 até o ano 2000, talvez 2000, deixa eu ver, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Até 2010 aqui, ó, ela está estratificada aqui em energia nuclear, hidrelétrica, gás natural, óleo, que é petróleo, né? Carvão e outros biocombustíveis. Isso aqui está em hexajoules por ano, né? E aqui tem, para vocês compararem, a quantidade de gigajoules per capita por ano, né? Então você vê que mesmo se eu pegar a energia consumida per capita por pessoa, ela aumenta também. O que isso aqui mostra? Isso aqui mostra que não é só o aumento das pessoas, o aumento da quantidade de pessoas no mundo que gera esse aumento de demanda, mas também a gente tem aqui uma mudança de estilo de vida, né? Uma pessoa em 1820 não tinha nem lâmpada para usar, né? Lâmpada elétrica. Aí surgiu lâmpada elétrica, tem, inclusive, hoje o que é que não tem elétrico, né? Então, a quantidade de gigajoules per capita por ano que usamos de energia, eu nem fazia ideia desse número aqui, gigajoules, quilo, mega, giga. Nós estamos falando em bilhões de joules, 80 bilhões de joules por ano uma pessoa no mundo utiliza em média em energia elétrica. É bastante coisa, né? E a gente nem percebe, mas, por exemplo, se você reparar aqui no meu escritório tem 9 lâmpadas acesas, mais o ventilador ligado, mais o computador ligado, enfim, o celular carregando, enfim, tem um monte. Então, eu provavelmente sou um dos caras que está bem para cima aqui. Então, por isso, apesar do sistema elétrico desses países aí ser capaz de atender as atuais demandas, né, quer dizer, você tem uma demanda, essa demanda aqui ela é atendida pelo sistema de hoje, mas se você começar a tirar aqui óleo, gás natural, carvão, repara o tamanho da fatia que você vai tirar. Carvão você vai tirar uma pilvada aqui, 20 gigajoules per capita, óleo mais 20, né? Gás natural mais uns 15, você vai tirar bastante aqui, de 90, a gente está falando de 55 e 90, mais da metade da energia você quer agora que seja gerada por hidrelétrica, nucleares ou outras fontes renováveis. Então você vai ter um impacto muito grande, né? Então, apesar desse sistema elétrico ser capaz de atender as atuais demandas, com a redução da energia através das termoelétricas e a redução de energias nucleares, das usinas nucleares, a matriz elétrica desses países se encontra instável
e dependente de condições climáticas, né? E aqui é onde piora, porque em países de inverno severo, as condições climáticas elas agem em duas frentes, né? Na primeira, você tem um aumento da demanda de energia para aquecimento dos lares e sobrevivência, né? Se você não aquecer ali, você morre, de verdade. Lógico que em alguns países, por exemplo, agora de pouco eu estava falando com um amigo que mora na Holanda, por incrível que pareça, né? E ele estava falando sobre aquecimento da casa dele, ele está reformando a casa dele e tudo. E o aquecimento lá da casa dele, especificamente, é feito com gás natural encanado. O problema é que se você precisa usar gás para aquecer a casa, você não vai ter gás para gerar energia, né? Então, se você tem um aumento na demanda de energia, você vai ter uma escassez de gás, inclusive, para aquecer a casa. Então, é uma via de duas mãos, né? Então, você tem um aumento da demanda e você tem uma redução da oferta de energia devido a períodos de vento impróprios para a geração de energia. Então, se você olhar, quando que eu posso gerar energia e quando que eu não posso gerar energia? Com energia eólica, por exemplo. Não sei se vocês costumam vir para a região de Jundiaí, passar ali pela Anhanguera, né, vocês que são da região de Campinas, mas quem faz isso, normalmente quando você está chegando em Jundiaí, tem uma descidona grande assim na Anhanguera, e nessa descida, do lado esquerdo de quem vem de Campinas para Jundiaí, você consegue ver um condomínio de prédios que tem uma turbina eólica pequena, né? E eu acho que na minha vida toda eu vi ela funcionando 2 vezes. O resto... Eu já vi essa turbina que você tá falando. Outro dia eu perguntei pra minha namorada, eu falei assim, caralho, Gabriela. Nossa senhora. Olha que eu tô vendo coisa. Ela ficou, uma turbina. Eu vi esse negócio. E ela não se mexe, é impressionante. Sim, ela vive parada. Exatamente. Ela fica lá. Igual a estátua da Van. Não, mas tem motivo para ela ficar parada. Ali ninguém calculou nada para colocar aquela turbina eólica ali, né? As pessoas simplesmente acharam legal ter uma turbina eólica num condomínio. É um condomínio de prédio que tem ali. Inclusive é bem perto da minha casa. Mas a minha casa não dá para ver ali aquele condomínio, mas de carro acho que é a 2 minutos. Enfim. E por que ela fica parada, né? Se você tiver baixa velocidade de vento, a sua turbina eólica ela tem que ficar parada, ela não pode ficar funcionando, né? Por quê? Você tem uma questão na sua turbina eólica que é uma questão de eficiência, né? Se a velocidade de vento for muito baixa, a eficiência da turbina eólica é ridiculamente baixa. Então você não gera muita energia, você gera quase nada de energia, mas você gera muito desgaste nela pelo fato dela ficar girando, né? E só que gera nada de energia. Então é por isso que ela fica travada. Ela tem uma velocidade mínima, é uma pena que esse gráfico aqui está em milhas por hora de vento, mas dá pra gente ter uma ideia mais ou menos. Então você tem uma velocidade mínima, aqui é para uma turbina, dependendo do tamanho da turbina, isso aqui muda também, do tipo das pás, do controle, muda muito. Mas assim, para essa turbina específica, você tem a velocidade de começo da operação, que é um vento de 8 milhas por hora, né? E aqui, essa fase aqui de subida, aqui, ó, até 31 milhas por hora, você tem uma fase onde você gera energia com alguma eficiência, mas você ainda não tem o controle direto das pás, né? O controle da angulação das pás. Você tem um controle que é um controle... Não é um controle, você tem uma angulação das pás lá que é estática, você não fica controlando essa pá muito para velocidade porque não faz muita diferença, né? Então essa pá fica parada e aqui a quantidade de energia que você gera vai depender da velocidade do vento. Chegou aqui em cima, chegou numa velocidade de vento boa, de 30 milhas por hora aqui, de 30 até 55... Nossa, tá 90 km por hora, professor. Oi? Dá 50 a 90 km por hora essa fase aí. Opa, obrigado. Obrigado pelo cálculo aí. Então nós estamos falando entre 50 e 90 km por hora. Para 50 km por hora aqui, ó, você chega na potência nominal. Por que você não aumenta a potência aqui, ó? Porque daqui para frente você tem uma questão de como que se chama? De eficiência, né? Então, daqui para frente você tem que ficar
controlando o ângulo da pá, e existe um controle eletrônico para isso, porque você tem duas forças na pá. Você tem a força de lift, né, que seria a força que vai gerar de fato energia elétrica ali, que vai empurrar a pá mesmo, e você tem o arraste, né, você tem a força de drag. E o ângulo da pá ele vai controlar essa quantidade de lift e drag que você tem, para que você tenha maior eficiência para aquela velocidade de vento, né? Então existe esse controle, e quando você faz esse controle você consegue capturar uma potência máxima de vento ali, e essa potência ela é bem constantona aqui nessa faixa dos 50 a 90 km por hora de vento aqui. Daqui para cima você tem que desligar a sua turbina, né? Então se você tiver muito vento, se tiver muito forte o vento, você não pode gerar energia elétrica também, por alguns motivos, né? Se você passar muito da velocidade de projeto, você corre o risco, inclusive, de derrubar a torre. Mas você corre o risco de você passar de uma velocidade que você não consegue frear a turbina, né? Ela gera energia. Quando ela gera energia e o gerador está ligado, você tira energia da pá, né, das pás ali do rotor. Então o gerador ele funciona como um freio mesmo, né? Você tem um freio mecânico também, que é para você parar o rotor, mas o gerador ele funciona como um freio, ele fica freando a turbina o tempo todo, é assim que ele extrai energia do rotor ali. E passado de uma certa velocidade, você não teria mais potência nem no gerador nem no freio para parar a turbina, ela ia disparar, e se ela chegar numa velocidade muito alta, ela centrifuga, as pás quebram mesmo, né? Acho que todo mundo já viu alguns vídeos na internet de turbina eólica colapsando ali, quebrando e tal. Inclusive vocês veem que quando isso acontece, quando ela está girando muito rápido, ela pega fogo. Por que ela pega fogo? Porque você tem um sistema de freio ali dentro que está tentando frear a turbina e não consegue, né? Aí você, por causa da energia dissipada lá dentro, ela pega fogo mesmo, tá? É um negócio muito violento, é muita energia de verdade. Mas tem outras coisas, né? Você tem questões de gelo e neve. Então, por exemplo, no Texas, nos Estados Unidos, tem muita turbina eólica, né? E só que as turbinas do Texas, por serem turbinas que ficam numa região quente dos Estados Unidos, elas não são preparadas para gelo e neve, né? Tem turbinas especiais que trabalham até menos 40 graus Celsius e porque você tem algumas questões importantes ali. A turbina ela tem muitos sensores, e alguns desses sensores devem medir a velocidade do vento, tubo de Pitot, essas coisas todas. E sensor de pressão, sensor de umidade, tem um monte de sensor. E o que acontece? Se ela não é preparada, esses sensores podem congelar. E aí você pode fazer uma leitura de qualquer coisa ali que é uma leitura incorreta. E aí você vai ter um descontrole da sua turbina eólica. Isso também não pode acontecer, né? E no Texas, no ano passado, se eu não me engano, teve um inverno totalmente inesperado. Nevou no Texas. Não lembro se ano passado ou ano retrasado. E o que aconteceu é que tiveram que desligar as turbinas eólicas, porque elas congelaram, né? Elas não eram preparadas para isso e congelou, literalmente congelou. E tem outra questão também importante com relação ao gelo, que é o acúmulo de gelo nas pás, né? Então você está girando, essa pá ela não gira numa rotação tão alta assim, apesar da velocidade da pontinha ser extremamente alta, mas ela não gira numa velocidade tão alta. E o que acontece é que se você tiver acúmulo de gelo desigual entre as pás, você pode desbalancear a turbina. E aí você imagina um negócio de 120 metros de raio desbalanceado. Quer dizer, você vai destruir aquilo, né? Então tem essa questão também. E tempestades de areia também. A areia, mesmo que não seja uma tempestade, mesmo que seja areia só levada pelo ar, ela desgasta a pá das turbinas, ela vai lixando a pá das turbinas. Tem outros problemas também, você pode ter desbalanceamento causado por raio, né? Às vezes um relâmpago bate lá numa pá e arranca um pedacinho, desbalanceia. Você pode ter impacto de animais, né? Se for um animal muito grande, dependendo, né, que ele bate ali. Então tem algumas coisas ali. A turbina eólica ela é um bicho meio sensível, apesar do tamanho todo, né? Então tem que tomar muito cuidado. E aí você tem essas situações todas que são altamente complexas, né? Então não é sempre que uma turbina eólica está funcionando. Ela pode estar parada por diversas razões, né? Por questões de vento, por questão de manutenção, essas coisas todas. Então olha só,
Devido a essa alternância dos métodos de geração de energia, né, que a gente está trocando de combustíveis, carbono basicamente, para combustíveis renováveis, a Europa hoje está se aproximando de uma crise energética, né? Então, uma alta proporção da energia elétrica da Europa hoje ela poderá ser gerada através de gás natural, né? Porque quando você depende dessas fontes intermitentes, você precisa de um backup ali, né? E esse gás natural hoje, a maior parte dele vem da Rússia, né? Então aqui a gente tem alguns dados de gás natural. Então você tem gás natural liquefeito, aí você tem os importados aqui através de gasodutos, né? O pipeline é o gasoduto. De outros países, mais clarinho, depois da Algéria, uma fatia grande, aliás, da Algéria, isso aqui, outros países, esse branquinho aqui em cima, depois outros países, Algéria está aqui, Noruega está aqui em cima, e Rússia, esse marronzão grande aqui maior, ó. De 2010 a 2017, a Rússia já forneceu 35% do gás natural produzido pela Europa. E hoje estima-se que essa proporção seja de aproximadamente 45%. O que é bastante complexo, né? Porque você imagina que você pode fazer com que a Rússia provoque tensões econômicas na Europa. Porque se ela manda 45% do gás natural que a Europa usa, ela pode controlar o preço do gás natural da forma que ela quiser, né? Ou ela cobra muito caro, ou ela para de fornecer e gera uma escassez e todo mundo que está produzindo vai ter que cobrar muito caro também. Então ela controla. Isso aí é bastante complicado. Como conclusão aqui, para a gente, o mundo ele ainda não possui tecnologia suficiente para gerar energia com baixa emissão de carbono sem utilizar usinas nucleares. Tá? Isso pelo menos é algo que uma parte dos especialistas fala, e pelos dados eu particularmente estou bem convencido disso aí também. E aí, em breve, você vai ter questionamentos com relação à agropecuária, né? Porque o efeito estufa ele não vem só do gás carbônico, ele vem do metano, e se diz que muito do metano que é emitido na atmosfera vem do punzinho da vaca, né? Então, a produção de bovinos, suínos, equinos e tudo mais acaba gerando, ovinos, inclusive, acaba gerando muito metano. E aí vai começar o questionamento ao consumo de carne, e tudo mais. Mas só para vocês saberem como que anda o contexto energético mundial hoje e o quão importante é a gente estudar as turbinas, né? Tanto turbinas hidráulicas, que é o que a gente vai ver mais aqui, quanto turbinas eólicas, que também são muito importantes. Aqui começaria a parte de turbinas hidrelétricas. Eu vou deixar para a próxima aula, porque hoje a gente discutiu bastante, teve muita coisa. Eu resolvi dar uma aula diferentona para vocês, porque engenharia não é feita só de cálculo, né? Tem muita informação legal e importante aí. E, enfim, espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho dessa aula diferentona que eu resolvi preparar aí.